Bom, pessoal, começando com a questão 17 desse modelo de prova, a seguinte situação nos é apresentada. Nós temos um veículo de 1000 kg que foi acelerado desde o repouso até uma velocidade de 30 metros por segundo e com isso ele consumiu combustível. Ele consome 50 ml de combustível e cada litro de combustível gera 20 megajoules de energia. Sendo que 1 megajoule equivale a 1 milhão de joules, né? Então, nos foi perguntado qual que foi o rendimento desse motor, né? Nós podemos falar que o rendimento de um motor é dado pela energia útil sobre a energia total, sendo que a energia útil é igual ao trabalho desse motor. O trabalho desse motor é acelerar ele desde o repouso até 30 metros por segundo, ou seja, equivale à variação da energia cinética, já que esse motor faz uma força que é a resultante, né? Então, variação de energia cinética. Que sabemos que é energia cinética final menos energia cinética inicial. Como ele parte do repouso, a energia cinética inicial é zero. Então, quer dizer que a energia útil vale mv final ao quadrado dividido por 2, que sabemos que vale 1000 vezes 30 ao quadrado dividido por 2. 30 ao quadrado vai dar 900, sobre 2, 450, vezes 1000, 450 mil joules. E a energia total vale o poder calorífico, né? 20 vezes 10 a 6 joules por litro, vezes 50 ml em litro, né? 50 vezes 10 a menos 3 litros. Ou seja, 20 vezes 50 vai dar 1000. 1000 vezes 10 a 6 vezes 10 a menos 3, ou seja, 10 a 6 joules. E aí, para a gente arrematar, nós podemos falar que o rendimento vale 4,5 vezes 10 a 5 dividido por 10 a 6, que dá 0,45 ou 45%, como nos mostra a letra A. Pessoal, agora sobre a questão 18, vamos analisar a seguinte situação, né? Temos aqui um satélite chamado de geoestacionário, né? Que é um satélite que fica permanentemente sobre uma dada região do planeta Terra, né? Ou seja, se tiver um satélite geoestacionário no meu campo de visão, eu vou ver ele sempre no mesmo ponto no céu. Então vai estar lá sempre que olhar para o céu, né? Então ele fala das aplicações dele, tá? Então o que a gente pode falar sobre esse satélite geoestacionário? Bom, para que ele fique sempre na mesma posição no céu relativa a mim, significa dizer que ele tem que girar junto com a Terra. Girar junto com a Terra, fazendo um movimento justamente com a mesma frequência que a Terra gira, né? Ou melhor, o mesmo período da Terra, né? Então, no momento que a Terra deu uma volta, o satélite também tem que ter dado uma volta. As outras alternativas não tem muita relação com o que a gente pode falar, né? Ele fala que tem velocidade nula em relação ao observador no Sol. Não, né? Órbitas que ficam permanentemente sobre a região polar da Terra. Polar não, né? Inclusive, teria que ser uma região equatorial. Nós temos que pensar numa órbita que passa em cima do equador da Terra. Bom, a letra D nos fala de o raio de órbita ser inversamente proporcional à massa do satélite. Esta é errada porque a massa do satélite não influencia nessa órbita geoestacionária. Você pode colocar qualquer massa nessa órbita geoestacionária que esse corpo que está orbitando a Terra vai ter um período de rotação igual ao período da Terra. Pessoal, então vamos aqui para a questão 19, né? Que nos mostra uma situação de um microscópio óptico. Como é que funciona esse microscópio? Ele vai lá, pega o objeto que a gente quer observar, né? E a partir da lente objetiva porque está perto do objeto, faz uma imagem real. Imagem real e invertida em relação ao objeto. A lente ocular, que é a lente que está perto do olho do observador, faz uma imagem, que nem nós mostrando a figura aqui, virtual e direta em relação a essa imagem 1. Ou seja, essa imagem 1 é um objeto para a lente ocular e é uma imagem para a lente objetiva. A imagem 2, portanto, é a imagem da lente ocular. Então vamos ver quais são as alternativas para a gente marcar certinho, né? A imagem 2 é vista pelo observador, é uma imagem real. Não, como ela é formada pelo prolongamento dos raios, significa dizer que é uma imagem virtual. Na letra B, a imagem 1 indicada na figura B é o objeto para a lente ocular.
A imagem 1, ela é objeto para a lente ocular. Isso está certinho, né? Porque a partir da imagem 1, eu gero a imagem 2. Então, a letra B aqui é a resposta. Na letra C, eles dizem que a imagem produzida pela lente objetiva é uma imagem virtual. A lente objetiva faz a imagem 1, né? Que é uma imagem real, né? Porque é formada pelo cruzamento dos próprios raios luminosos, tá? Então, por isso que é uma imagem real. Então, virtual está errado. E a letra D nos diz que a ampliação total é a soma das ampliações fornecidas, né? Isso está errado, não é a soma das ampliações. Vamos imaginar então o seguinte. Se esse objeto aqui, ó, ele é aumentado 5 vezes para virar a imagem 1, e essa imagem 1 é ampliada outras 5 vezes, significa dizer que a imagem 2 vai ser 5 vezes 5 maior vezes que o objeto, né? Ou seja, 25 vezes maior. Então não é a soma, é o produto das ampliações fornecidas por cada uma das lentes. Pessoal, agora sobre a questão 20, o que nós podemos dizer? Olha só, temos um ímã permanente e acima dele nós temos um enrolamento, uma bobina, um solenoide. E essa solenoide, essa bobina, né, vai ser alimentada por uma pilha, por uma tensão contínua, ou seja, uma corrente contínua. E essa tensão barra corrente contínua vão gerar o movimento da espira. E qual seria a explicação física disso, né? Basicamente, a passagem de corrente numa região que tem campo magnético faz com que essa corrente sofra uma força magnética, sofra um torque magnético, né? E isso faz com que ele gire. Então vamos ver qual que vai ser a alternativa certa. A variação do campo magnético do ímã interage com a corrente elétrica da bobina. Não, não é isso, né? Não é lei de Faraday. Letra B. A diferença de potencial da pilha interage com o campo elétrico variável na bobina e gera o torque necessário para a rotação. Bom, não, também não. A corrente elétrica que percorre a bobina interage com o campo magnético do ímã e gera as forças necessárias para a rotação. É essa aqui. A letra D fala que o polo magnético do ímã interage com os polos elétricos da pilha e gera a corrente elétrica necessária para a rotação. Também não. Então, não é torque a partir de um campo elétrico interagindo com diferença de potencial, nem polos elétricos interagindo com o polo magnético, né? Questão 21, pessoal. Então, olha só. O que nós podemos dizer aqui sobre ela, né? Ele introduz a situação, fala que os elementos foram produzidos depois do Big Bang, a partir dos menores números atômicos para os maiores números atômicos, né? Então, a partir do hidrogênio e do hélio, nós formamos os outros elementos todos, tá? E principalmente carbono, oxigênio, cálcio e ferro. E aí ele contextualiza, fala que esses elementos são ou expulsos da estrela, por ser levados à superfície e depois ejetados, ou então jogados para o meio interestelar, quando a estrela massiva explode, né? Então vamos ver o que ele fala aqui, né? Considerando as teorias de evolução das estrelas e o texto acima, tá? Então, letra A. Fala que o Big Bang afirma que a expansão do universo tem origem em um ponto no centro da nossa galáxia. Não, é um ponto no centro do universo, né? Mas esse ponto no centro do universo não é o centro da galáxia, tá? A letra B. O movimento de convecção é caracterizado pela troca de energia por meio da irradiação. Convecção e irradiação são dois processos diferentes, tá? Então, por isso que essa aqui está errada. Não está nada a ver uma com a outra, tá? A letra C fala que as reações que produzem energia nas estrelas são uma forma de fissão nuclear. Não, é fusão, tá? Fusão nuclear. E a letra D, o material remanescente das estrelas massivas que explodem pode originar buracos negros. Bom, aí que entra a questão das evoluções das estrelas, né? Uma estrela, depois que explode, ela pode se tornar um buraco negro. Por isso que a letra D é a certa, tá? Porque a estrela ela pode se tornar um buraco negro, né? Então, como ele considera essa evolução das estrelas, então está certo. Então, pessoal, sobre a questão 22, fala sobre o piloto, né, o Lewis Hamilton, que foi submetido a uma força G de surreais 6,5 G na curva 11 do circuito de Melbourne. A questão, então, nos contextualiza e pergunta qual vai ser esse sentido, né, da força de 6,5 G. Bom, como ele está fazendo uma curva, né, essa força que ele sente é uma força centrípeta. É uma força que aponta para o centro da curva, tá? No caso, essa força centrípeta não é uma força propriamente dita. Ela é originada a partir de forças que o piloto sofre. Como é o Lewis Hamilton que está sofrendo essa força, ele vai sofrer essa força de quem? Do carro.
e vai sofrer essa força na direção do centro da trajetória, né? Então a letra A fala que sentido para cima. Não, aqui ele estaria falando sobre a força normal, não é essa força que nós estamos tratando, tá? Letra B, sentido para o centro do planeta. Tem sua origem na ação da gravidade? Não, né? Se fosse a ação da gravidade, seria o próprio peso dele. Letra C, sentido para fora da curva? Não, é para dentro da curva. E recebe nome de centrípeta? Sim, mas é para dentro da curva. Letra D, sentido para dentro da curva e resulta da ação de partes do carro sobre o piloto, como por exemplo a parede do carro sobre o piloto. Letra D. Questão 23, pessoal. Nós temos uma situação em que ele fala sobre o relâmpago, que é visto antes do trovão ser ouvido um dia de chuva, né? Bom, qual que é o motivo disso acontecer? Basicamente, né? Nós temos um trovão, que é som, e relâmpago, que é luz, né? Então nós temos som e luz, duas ondas. A gente vê a luz antes porque ela chega primeiro, né? Porque a velocidade da luz é maior que a velocidade do som. Então vamos ver qual que é a alternativa que fala isso, né? A luz é uma onda transversal e o som uma onda longitudinal, até aí tudo certo. E as ondas transversais possuem maior comprimento de onda que as longitudinais. Isso está errado. Luz é uma onda polarizada, beleza. O som é uma onda sem polarização, beleza. E as ondas polarizadas possuem maior interação com o ar atmosférico que a sem polarização. Não faz sentido nenhum. C. A luz é uma onda eletromagnética e o som é uma onda mecânica. E as ondas eletromagnéticas possuem maior velocidade que as mecânicas. Correto. Então a letra C é a resposta. D. A luz é uma onda unidimensional e o som é uma onda bidimensional. Já está errado porque o som é tridimensional, tá? E a frequência também não associa com isso, tá? Então a letra C é a resposta. Pessoal, essa questão 24, nós temos aqui uma situação em que nós temos um diodo, um circuito associado em série com o resistor, em paralelo com o voltímetro, né? Então, a diferença de potencial varia nessa forma e a questão nos pede qual vai ser a leitura do voltímetro, né? Bom, o que essa situação vai se diferenciar de uma situação normal? A presença do diodo. O que o diodo ele vai fazer, né? Ele vai permitir a passagem de corrente apenas de um lado. Apenas quando nós tivermos a polaridade positiva aqui e a negativa aqui, é que vai ter a passagem de corrente. Caso a polaridade esteja invertida, a negativa aqui e a positiva aqui, não tem corrente. Então, quando nós tivermos uma diferença de potencial numa direção, nós temos corrente. Quando nós temos na outra direção, não tem corrente. Ou seja, não tem DDP lida pelo voltímetro. Positiva, ok. Negativa, não tem nada. Então significa dizer que a leitura vai ser a letra A.